Sua Bíblia comigo, no texto que nós lemos ontem à noite. Eu estou falando desde ontem sobre princípios de ouro para quem deseja ser bem-sucedido. Ontem nós falamos de um e vamos terminá-lo. E vamos entrar no segundo e nós vamos encerrar esse seminário em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 11, verso 24 e verso 25. Eu trouxe hoje duas Bíblias. Eu gosto de Bíblia, gente. Eu sou apaixonado pela Bíblia. Todo ano eu tenho que comprar uma Bíblia nova. E eu gosto de estar sempre vendo o que Deus quer falar comigo. É o único livro que você lê todas as vezes e você percebe Deus falando com você de forma diferente. Então, eu acho que deve ter já umas 15 Bíblias em casa e eu não empresto nem dou para ninguém aquelas. Porque aquelas Bíblias são minhas. Aquelas Bíblias que a gente escreve, a gente anota, Deus traz uma palavra gostosa, você vai, sublinha ali. Quando a pastora estava lendo aqui o texto no início, né, sobre o semeador, eu já estava vendo o que Deus estava querendo falar comigo. Nessa Bíblia que é novinha. Está comigo de sexta-feira para cá. Então, é assim que nós temos que ser diante do Senhor. Então, Provérbios 11, eu quero convidar vocês a ficarem à vontade. Se você quiser aproveitar para que a sua corrente sanguínea fique à vontade agora, aproveite, porque eu vou falar 1 hora. Então, aproveite agora para você ficar relaxado, senão vai ficar com as pernas inchadas. Aí, depois, não diga que o problema é o pregador, tá bom? Provérbios, depois, deixa já aberto também a sua Bíblia, Provérbios 3. Aí nós vamos ler rapidamente esses dois versículos. Provérbios 11, verso 24 e 25 diz assim: A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Vamos para Provérbios capítulo 3, versículo 9. Provérbios capítulo 3, versículo 9, que diz assim: Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Agora eu gostaria que você escutasse na versão que eu quero trabalhar hoje à noite, hoje de manhã, desculpe-me. Olha o que diz, escute só com o seu coração agora. E faça agora dessa leitura a sua oração. Você pode, se você quiser, você fique com seus olhos fechados se desejar. Deixa essa palavra entrar na sua alma hoje de manhã. Olha o que diz na Bíblia, na linguagem de hoje, Provérbios 11, 24. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais prósperas. Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Quem é generoso progride na vida. Quem ajuda será ajudado. Capítulo 3, verso 9 e 10 diz assim, na linguagem de hoje: Adore ao Senhor, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso, e os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto e não será capaz de armazenar. Senhor Jesus, é a tua palavra que nós acabamos de ler nesta manhã. E queremos dizer a ti que nós cremos na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade que nos liberta. Senhor, fale conosco neste momento. Nós queremos luz, ó Senhor, sobre o nosso coração, para que a nossa alma esteja cativa perante a tua palavra. Deus, nós não queremos sair deste lugar da forma que entramos, mas nós queremos
Senhor, ao sair daqui, ter a convicção de que o Espírito do Senhor derramou sobre a nossa alma. Não viemos aqui ouvir um homem, nós viemos ouvir aqui o homem de Nazaré, chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ó Senhor, que a nossa alma possa estar alegre, feliz, por aquilo que vamos receber da parte do Senhor. Nós assim oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podem se assentar. Como nós estamos num seminário, e ele é sequencial, então hoje, terceira e última ministração, no seminário Vivendo na Dimensão das Águias. E ontem, como subtema, nós falamos sobre princípios, 2 princípios de ouro. Começamos falando do primeiro, que faz com que eu e você vivamos uma vida próspera à luz da palavra de Deus. Hoje, eu quero chamar a sua atenção, especialmente você que não esteve aqui ontem, só para você não se perder. Ontem nós falamos do primeiro princípio de ouro, que nos faz tornar uma pessoa próspera, desde que o pratiquemos, não como um barganha, não como uma troca. Deus, eu vou te dar isso, porque o Senhor vai me dar isso. Algumas pessoas fazem isso, uma com a outra. Eu vou dar para você isso, e você vai me dar o quê? Não, se você me der isso, eu te dou isso. Se você não me der isso, eu não te dou. Não é assim que Deus trabalha conosco. Então, veja bem o texto que nós usamos ontem à noite. Escute como isso é tão fantástico. Poucas pessoas gastam ou investem com generosidade e ficam cada vez mais prósperas. Detalhe, poucas pessoas. Quem falou isso foi o homem que mais teve dinheiro no planeta até hoje, Salomão. A gente tem que tirar o chapéu para ele nessa área. Ele é o doutor nesse assunto para ensinar a mim e a você. E você pode dizer, eu não concordo. Bom, entre você e a Bíblia, eu fico com a Bíblia. Entre qualquer pessoa e Salomão, eu fico com Salomão. Porque ele, até esses bilionários e arquimilionários na face da terra, todos vêm atrás dele. Ele é quem puxa a fila. E quem o fez próspero, diz a Bíblia, foi Deus. Ele não precisou de usar nenhum método ilegal, nenhum meio desonesto para prosperar. Deus disse para ele assim, eu vou te dar, porque eu tenho. Eu quero falar para você nessa manhã que os celeiros de Deus são fartos, são abundantes. E Deus quer entregar o que Ele tem exatamente para os seus filhos que acreditam nele, que confiam nele. Nós não ficamos tristes quando nós pensamos que temos uma pessoa que nós achávamos que era o nosso amigo, que confiava em nós, daqui a pouco você descobre que a pessoa não confia em você. Não, mas você tem que confiar em mim. Mas às vezes, é claro, a pessoa deu motivo para você não confiar nela, decepcionou você e desapontou você. Mas hoje eu quero apresentar para você alguém que nunca nos desapontou e nunca nos desapontará, que é Deus, o Eterno. Ele nunca nos abandonou. Por isso que Davi disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E o que é nada? Nada é nada, gente. E Davi disse, olha, não vai faltar o pão, e nem a descendência minha e sua vai mendigar o pão, se nós assim crermos na palavra do Senhor. Então, o primeiro princípio de ouro, para quem não esteve aqui ontem, você precisa aprender a ter um coração generoso. Você precisa ser mais liberal. Está aqui, olha, na versão sua, e nós lemos a primeira. Capítulo 11, versículo 24. A quem dá liberalmente, ou seja, à vontade. A quem dá com prazer, com satisfação, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Só que na linguagem de hoje, eu gosto mais desta interpretação, mas que é o mesmo sentido. Algumas poucas pessoas gastam com generosidade
e ficam cada vez mais ricas. É a mesma coisa. São palavras sinônimas. Outras são tão econômicas demais que acabam ficando cada vez mais pobres. Há uma ilusão na cabeça de muitas pessoas de que o fato de estar passando a vida, seja no Brasil, na América do Norte ou na Europa, é que o fato dela estar guardando dinheiro ou estar amontoando bens é que faz dela uma pessoa próspera. Você está totalmente equivocado. Não é essa visão que a Bíblia tem. Não é essa visão que Salomão dá para nós. Ele disse na palavra do Senhor que o primeiro princípio, você precisa aprender a ser generoso. Começa a semear, que nós ouvimos aqui a parábola do semeador. Jesus diz: eis que o semeador saiu a semear. Você precisa ser um semeador. O que você tem semeado para que você receba? Tem gente que reclama e o irmão nunca o convida para almoçar na casa dele. Quantas vezes você já fez isso com o seu irmão? Já o convidou para almoçar na sua casa? Já o convidou para comer ou fazer um lanche? Pare de reclamar. Faça primeiro. Espere que a lei da semeadura, ela é natural. Nunca ganhei um presente. Comece a presentear. Esta é a lei da semeadura. E o apóstolo Paulo disse: o que semeia pouco, pouco ceifa. E o que semeia muito, ele diz com abundância. Não é muito, não. Com abundância, mais do que muito. Olha só que coisa interessante. O que semeia pouco, pouco colhe. Paulo disse: o que semeia muito, eu vejo muito crente lendo esse versículo e falando esse versículo errado. Até líderes. Ele disse: o que semeia muito, com abundância. É muito mais do que muito. Ceifará. Então eu preciso ter um coração generoso em todos os aspectos da vida. Não é só com dinheiro, não. Porque se a minha mente e o meu coração e o seu estiverem focados nessa vida, então somente, queridos, no dinheiro nós estamos perdidos. Estamos fadados ao fracasso. Se na sua vida, todos os dias, o que mais passa pelo seu coração é o dinheiro, ele já tomou um lugar no seu coração. Começou a virar um Deus na sua vida. E eu compartilhei aqui ontem à noite de um homem que era um grande advogado, famoso. Ele disse: quando o dinheiro passou a ter uma obsessão em minha vida, a minha intimidade com Deus foi por terra. Quando o dinheiro começou a me engolir, começou a ter um lugar com muita força dentro de mim, ele diz: a minha intimidade com Deus foi desaparecendo. E Jesus falou isso: você tem que escolher a mim ou a Mamon. Ou seja, uma das poucas vezes que Jesus citou um Deus chamado Mamon. Mateus 6:24. É um príncipe das trevas que trabalha nessa área de forma ilegal. Toda desonestidade passa pelo crivo de Mamon. E disse, Jesus falou assim, em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores. Jesus falou que ele é um senhor, que ele tem sido escolhido, infelizmente, pela maioria. Ele disse: ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai servir a mim, ou você vai servir ao Deus do dinheiro. A escolha é sua. Salomão disse que algumas poucas pessoas, elas investem com generosidade. Isso em qualquer área, em qualquer setor. Alguém que aqui você está precisando de sua ajuda para carregar umas compras. Alguém está precisando de uma ajuda para atravessar a rua. Ela não pediu você. Sirva. E sirva com alegria, que alguém vai servir você lá na frente. Não é necessário, você não pediu. Gente, é preciso você olhar um cego e perceber que ele é um cego. É preciso ele falar: olha, eu sou cego, eu não consigo atravessar aqui, você pode me ajudar? É preciso
Então, às vezes está no nosso nariz. Às vezes nós vemos algo no chão, a igreja está tão limpinha, tão bonitinha, e aí uma criança faz alguma coisa que não deveria fazer, mas ela é criança e fez. Não, mas essa não é a minha função na igreja. Eu trabalho na área da secretaria da igreja. Eu trabalho na área da informática da igreja. Essa parte de limpar chão não é minha. Paulo diz: servir ao Senhor com alegria em qualquer situação. Então, quando você serve, você recebe de volta o que você serve. Você está semeando serviço, trabalho, amor, alegria. O que você semeia, você colhe de Salomão. E ele diz que felizes são aqueles que investem com generosidade. E aí ele conclui dizendo o seguinte: quem é generoso progride na vida. Verso 25. Que é a mesma coisa que está na sua Bíblia, mas só que de uma forma mais interessante. Quem ajuda será ajudado. Palavras do sábio Salomão, filho do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Quem é generoso progride na vida. Se você não o é por isso que você não progride. Ah, pastor Ivonildo, mas eu conheço pessoas que não são generosas, são assim, ó, e tem, mas são pobres de espírito, não vivem, não sabem o que é uma boa viagem, nunca saiu da cidade dele, porque é um pobre de espírito. A esposa não sabe o que é um shopping, só sabe do nome que existe um shopping. Porque a filosofia desses ou dessas é guardar, guardar, guardar. Aí depois sabe o que acontece? Morre, deixa tudo para nós. E sabe que é uma palavra também de Salomão, fantástica, que é uma outra ministração. Transferência de bens e valores, uma palavra que Deus me deu, no livro de Provérbios, capítulo 2. Salomão diz que Deus permite que o ímpio trabalhe e guarde muito. Depois Deus vai tomar tudo e dá para quem é fiel e que lhe agrada. Está na palavra do Senhor. E eu creio na palavra de Deus. E se você crê na palavra de Deus, você é um vencedor. O segundo princípio que eu quero trabalhar com vocês está no capítulo 3, verso 9. E eu quero desvendar para vocês aqui e desmascarar uma mentira que vem sendo pregada em muitos lugares sobre esse versículo. Na nossa versão que nós lemos aqui, Provérbios 3, diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Na versão da linguagem de hoje diz: adore ao Senhor, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Segundo princípio que nós aprendemos, de ouro, para quem deseja viver uma vida próspera, segundo Salomão, precisamos aprender a ser um dizimista fiel a Deus. Mas eu não vi essa palavra aqui no capítulo 3, pastor, nem na sua versão, na linguagem de hoje, e nem na que eu li. Essa palavra primícia no hebraico significa dízimo. Há algumas palavras, alguns textos na Bíblia que você vê essa palavra primícia como oferta. Aqui em Provérbios 3, 9, Salomão está ensinando algo que ele praticava e que ele aprendeu com o pai dele. A palavra na língua hebraica é dízimo. A definição você já conhece. A 10ª parte de um valor. Eu já peguei 7 dicionários de idiomas diferentes. E eu fui ver o significado dessa palavra. É o mesmo que está no dicionário brasileiro. É o mesmo que está no latim, decimare. Dízimo vem de 10. Não tem como você violentar esta palavra.
Alguém diria assim: eu vou então para não entrar assim de vez nos 10%, porque eu acho que é muito tirar assim 10% para dar logo de cara. Eu vou começar sendo dizimista de 1%, porque é melhor começar com 1 do que não dá nada. Isso não é dízimo, quero dizer para você. 1%, você violenta a palavra. 1% é qualquer coisa, menos dízimo. Olha, eu vou começar com a metade então. 5% já está bom demais, em cima do que eu ganho. Então, se eu entregar 5%, daqui a pouco quem entregou 5%, e aí usa até aquela expressão, não é uma montanha, começa com um grão de areia. Você pode usar a interpretação que você quiser. Ah, uma corrida de 10 mil milhas começou com um passo, é verdade. Mas dízimo não começa com um passo nem com um grão de areia. Começa com o grão de areia que se chama a 10ª parte de um valor. E detalhe, quem teve a ideia do dízimo não foi a Manaim Church of God, é isso? E nem nenhuma igreja batista, presbiteriana, Assembleia de Deus ou igreja do Nazareno a qual eu pertenço. Quem teve a ideia do dízimo foi Deus. Foi Deus quem teve a ideia, e ele disse: o dízimo é meu. O maior profeta para os judeus até hoje, Moisés, eles consideram Moisés até hoje como o maior profeta. Moisés escreveu em Levítico, e que está na Torá, que é o livro que os judeus usam. Levítico 27, 32. Na Torá está assim: o dízimo é santidade ao Senhor. Na nossa tradução, que é praticamente a mesma coisa, o dízimo é sagrado, intocável. Não posso tocar nisso porque não é meu. Há um DVD, um CD que o cantor Regis Danese lançou no Brasil, e eu imagino que deve ter chegado aqui, com certeza. Aquele que diz, entra na minha casa, entra na minha vida. Naquele mesmo CD tem uma música que para mim é uma das mais lindas e completa em toda a sua essência a questão do dízimo. Não tocareis, Senhor, naquilo que é teu. Ele fala naquela música, especialmente no refrão, de que nós não podemos tocar aquilo que pertence ao Senhor. Vem Salomão e diz assim: aprenda a honrar a Deus com aquilo que é dele. Aprenda. Ele diz: honra, é uma questão de honra. Eu já ouvi pessoas falando o seguinte: olha, eu não gosto desse assunto, sabe por quê? Primeiro que me passa uma ideia de uma obrigação. E eu não gosto de nada obrigado. Eu gosto de fazer as coisas espontaneamente. Eu também. Deixa-me falar aqui com você. Quando Jesus entrou na minha vida, ele entrou porque eu o convidei. Ele me pegou todo arrebentado, ele me pegou todo machucado, todo ferido, cheio de pecado, cheio de angústia na alma, querendo dar um fim na minha vida, e ele mudou minha história. Ele mudou meu viver. Então, o que eu faço para Deus é nada diante daquilo que Ele fez na minha vida. Comece a fazer uma avaliação. Quem era você há um tempo atrás? O que você tinha? Eu e você, sabe como nós chegamos aqui nesse mundo? Pelado, sujo, sem dente, careca e reclamando. É isso ou não é? Sem roupa. Nascemos sem nada, é verdade? Aliás, quando a Grazi for fazer a ultrassonografia semana que vem, ou daqui a 2 semanas, o médico vai olhar, se tiver com as perninhas abertas, é na hora. Ele vai falar assim: agora se tiver com as pernas fechadas ou tiver de costa, vai ter que voltar no mês seguinte.
Eu me lembro que quando eu estava acreditando que a terceira tentativa nossa seria um homem, e lá em casa Deus nos deu 3 mulheres. A primeira Deus a levou com 4 meses de vida, chamada Monique. E a segunda, Samantha, eu achava que seria um homem, que Deus ia fazer assim, olha, uma para Mônica, uma para mim, uma para Mônica, uma para mim. E parece que os casais sempre tem esse negócio, né? Ah, o que vier tá bom, mas no fundo a mulher quer uma menininha. No fundo o pai quer um garoto. E aí eu pensei que a segunda tentativa nossa seria um menino. Errei. Aí veio Samantha. Na terceira tentativa, eu disse, agora Deus vai lembrar de mim. Como se Deus não estivesse lembrando de mim nas 2 primeiras. Ele disse, é um garoto. E nessa terceira gravidez, na terceira gravidez da Mônica, eu ficava acariciando a sua barriga e eu falava com a criança, nós vamos jogar futebol, nós vamos para o estádio e você vai torcer para o Atlético Mineiro. Revelei. Por isso que eu estou de preto e branco aqui hoje de manhã, viu? Você vai torcer para o Galo, nós vamos no Mineirão. E aí a criança, pá, ouvia a voz do pai e eu estava pensando assim, olha, é um menino. E eu falava para todo mundo, olha, é um homem dessa vez. Aí vou levar a Mônica para o doutor Haroldo, um amigo nosso, ginecologista no Rio de Janeiro, examiná-la e ele falar para nós qual era o sexo, né? Ele, doutor, você só pode me confirmar, mas eu já sei. Eu tenho a convicção, eu tenho certeza de que é um homem. Porque Deus, na sua infinita misericórdia, Ele lembra de nós. E na minha casa, queridos, foram 15. Eu comentei ontem, meu pai e minha mãe tiveram 15 filhos, só que viveram 9. Desses 9, 5 homens, 4 mulheres. Um partiu há uns 4 anos atrás, morava aqui nesse país. Temos 8. 4 homens e 4 mulheres. Então eu pensei o seguinte, não é possível que eu só vou estar definindo sexo feminino, porque quem define o sexo é o homem, né? Eu falei assim, dessa vez é um homem. E aí o doutor Haroldo disse, pois bem, pastor, aguarde aí que daqui a pouco eu estou de volta. Aí ele foi, entrou lá, ele examinou a Mônica, ele viu que quem estava lá dentro estava com as pernas assim, ó, desse jeito. E ela já sabia o que eu estava pensando que era. E eu imagino que ela deve ter tido uma conversa lá com o doutor Haroldo, vai com muito jeito. Porque o homem lá está crendo que é o macho que está vindo aí. Aí o doutor Haroldo vem, ele vem com os olhos meio para baixo, e me abraça, diz, pastor, vamos ali tomar um cafezinho? Eu falei, doutor, não precisa ficar fazendo cerimônia. Eu sei que é um homem. E aí ele me leva lá para tomar um café e ele diz, como é que vai a igreja? E aquela conversa, tal, até que ele me diz, pastor, agradeça a Deus porque vem mais uma menina aí. Eu disse, você está equivocado. Eu falei, que é isso, doutor? Olha direito. Ele disse, não tinha como errar. Ele falou, o gol estava escancarado. Não tinha como errar aquele pênalti. Irmãos, meu semblante caiu. Não que eu quisesse, não que eu não quisesse aquela criança, mas a expectativa que eu pus na gravidez da minha esposa. Às vezes nós temos a nossa ótica, a nossa visão de certas coisas. E eu fiquei frustrado naquele momento. Eu acho que eu fiquei 24 horas mudo. Eu fiquei no canto. Porque eu tinha certeza que era um homem. Onde é que eu tinha essa certeza? Quem foi que falou para mim? Eu não tinha sonho com um menino. Porque se eu tivesse sonhado 2, 3 horas da manhã, eu brincando com o menino, eu ia falar assim, olha, Deus me falou
que Deus fala em sonhos com seus profetas, com suas profetisas, Deus fala. Mas eu não tive nenhum sonho. Nem a minha esposa, que Deus fala muito com ela em sonhos. Eu não teve sonho que vinha um menino. Ninguém sonhou com nada azul lá em casa. E nem a minha sogra, que também, minha mãe, às vezes, ela tinha uma mania de olhar para a barriga da mulher e falar assim, ó, é uma menina. É um menino. Na maioria das vezes ela acertou. Mas aquilo era chute. Era chute. Ela já preparava, por exemplo, os filhos, ela acertou. Se não todos, quase todos. Ela preparava já a roupinha de acordo com o que ela sentia que era. Mas ela cometeu erros. Às vezes nós temos um foco errado em relação a alguns assuntos na palavra de Deus. Um deles é a questão do dízimo. Eu não concordo. Eu não quero fazer nada forçado. Eu acho que tudo que é obrigado não presta. E eu concordo com você, que tudo que é forçado parece que não vale a pena. Mas quem conhece a Jesus como seu Senhor e Salvador, não devolve o dízimo por obrigação. Devolve porque Deus falou e acabou. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem tem juízo aqui, diga amém. Então trate de devolver com amor e alegria aquilo que não é seu. Olha algumas coisas que você faz por obrigação. E eu tenho certeza disso. Quem é que escova o dente aqui todos os dias, diga amém. É uma obrigação boa, fala a verdade. É ou não? Sai de casa sem escovar os dentes. Um mês sem beijo. Já estava difícil sair o beijo, aí complicou. Não tente aproximar de alguém para conversar com alguém, se você não escovou os dentes e fez uma boa higiene na língua. Porque às vezes você tem que falar com a pessoa assim, ó, vou falar que eu estou escutando. Então, você faz isso porque você sabe que isso é bom para você, mas é uma obrigação. Você ensina isso aos seus filhos? Quem é que toma banho aqui? Diga amém. Eu quero lhe dizer que tem dia que eu tomo 3 banhos. Eu gosto de tomar banho. Gosto. Eu vou suar, gente. E eu vou, como diz lá no Brasil, dar uma de Zé Miguel. Vou passar um negocinho para... Aí eu vou, jogo o perfume, ninguém vai aguentar ficar perto. Suor com perfume não dá certo. Não presta. Umas regiões, então, no corpo, meu Jesus. Você toma banho e eu, sabe por quê? Nós somos santos. Banho fala de limpeza, de higiene. Quem é santo gosta de se lavar. Primeiro no sangue de Jesus. E depois na água também, que é a fonte da água viva que é Jesus, mas a água também que Ele nos deu aqui para nós lavarmos o nosso cabelo, não é? Para nós lavarmos o nosso pescoço, onde fica muito alojado o suor, atrás da orelha e todas as regiões, não é? Superiores e inferiores, nós precisamos de banhar e fazemos isso com prazer. E é gostoso você abraçar uma pessoa que está banhada, uma pessoa que está cheirosa, fala a verdade. Quem é que come aqui todos os dias? Diga amém. Que obrigação chata, né, gente? Escovar dente, tomar banho, comer. Uma das boas coisas que o crente faz é comer. E bem. E você pode comer, mas caminhe, tá? Corra, senão a barriga vai virar um balão. É preciso se cuidar. Parece que Deus deixou esses campos bonitos aí, ó. Eu estou dia sim, dia não aqui correndo. Ontem eu peguei um frio. Eu coloquei, né, a minha roupa e saí às 5h30 para fazer minha corrida de 45 minutos que eu faço dia sim, dia não. E eu continuo aqui, mas estava um frio ontem às 5h30, mas eu resolvi correr e eu corri para me sentir melhor e me manter em forma. E eu não quero morrer do coração. Você não quer morrer do coração? Você quer fugir desse negócio, desses exames de cateterismo? Você quer escapar da angioplastia? Faça exercícios. Faça a sua corrida, a sua caminhada. Então veja bem, algumas coisas
nós fazemos por obrigação, mas que são prazerosas na nossa vida. Se o dízimo é um dever na minha e na sua vida, nós fazemos esse dever com amor, porque Deus não nos deu 10%. Ele dá a você aqui na América toda semana um salário de 100%. Ou de 15 em 15 dias. Ou de 30 em 30 dias. Você tem na sua mão que Ele te dá. Um dia eu ouvi uma pessoa falar assim: Ele me dá não. Eu estudei, eu me preparei, e eu me tornei esse profissional, eu que não vou trabalhar para ver se Deus vai me dar. Mas quem disse para você que Deus abençoa vagabundo? Deus não abençoa vagabundo nem vagabunda. Deus tem ojeriza de quem é preguiçoso. Aliás, esse homem aqui, que fala sobre honrar a Deus com o dízimo, segundo princípio para você crescer na vida, ele diz o seguinte: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Deus não prospera a quem não gosta de trabalhar. Trabalho, ele é fundamental na minha e na sua vida. E aí eu recebo 100%, preste atenção nisso. Eu vou ter a coragem de segurar tudo isso para mim e não devolver a parte de Deus? Está escrito. Há alguns pregadores que já estão se levantando no Brasil, e imagino que aqui também. Essa praga está correndo pelo mundo, pregando contra o dízimo. E eu não quero aqui usar o tempo que nós temos para fazer uma apologia sobre o dízimo. Mas eu quero lhe dizer algo. Esses que pregam contra o dízimo, eles pedem cada oferta na igreja deles, que entra 3, 4, 5 dízimos de uma vez. Não, nós não pregamos o dízimo, porque o dízimo estava na lei. Aqui não tem esse negócio de dízimo. Mas chega na igreja e fala: irmãos, preciso que você faça uma oferta sacrificial de pelo menos 20 ou 30% do que você está recebendo, e Deus vai te honrar. Mas você não escuta a palavra dízimo nessa igreja. Você vai fazer um voto durante um ano para entregar X valor. E quando você faz um levantamento, aquele X valor, sabe o que significa? O dízimo e mais 20 ou 30% de oferta, e que você foi enganado. Existe uma seita que cresce muito no Brasil, especialmente em algumas regiões. Lá eles pregam contra o dízimo, mas o 13º no Brasil tem que entregar integral. Você pega o 13º e divide em 12, é o dízimo de cada mês do ano. Irmãos, quer enganar as pessoas? Quer enganar quem? Ou então, usa uma outra palavra: nós só pedimos aqui ofertas. E aí, a igreja tem que pagar aluguel, a igreja tem que pagar um programa de rádio, a igreja tem que pagar uma secretária, a igreja tem que pagar a energia, a água e uma série de coisas. E aí vem lá o líder e fala assim: irmãos, nós temos que nos ajuntar aqui e tirar uma boa fatia do que nós ganhamos para nós abençoarmos a obra de Deus. Você não precisa entregar dízimo, mas a maneira como ele defende, a maneira como ele ministra, você acaba dando 20, 30, 40, 50%. Aí vai dízimo e mais. Outros dizem que o dízimo só está no Velho Testamento. Estava na lei, então você não tem que se preocupar com o dízimo. Então, faz o seguinte: rasga o Novo Testamento. O Novo Testamento não é Bíblia. Por que o Velho Testamento serve para algumas coisas e para outras não serve? Se isso fosse verdade, o que não é, eu provo para você em várias passagens no Novo Testamento, e você compra esse livro, vai te ajudar muito. Chega mendigo jamais. E eu provo para você que o próprio Jesus Cristo era um dizimista. Eu tenho que imitá-lo. Pega então o Novo Testamento, passa uma faca, uma tesoura no Novo Testamento, corta, e pega uma capa e só usa o Velho Testamento. Porque se o Novo Testamento para esses
não funcionam quando se trata da questão do dízimo do Senhor e das ofertas do Senhor, então ignora o Novo Testamento. Agora, vou lhe falar uma coisa. Você não tem na sua Bíblia, nas suas mãos, mais uma Bíblia. Você tem o Velho Testamento. Eu gosto tanto das cartas de Paulo. Eu gosto tanto da história de Jesus, que é descrita por Mateus, Marcos, Lucas e João. Está no Novo Testamento. Você não pode usar. Porque você não crê. Você diz que lá no Novo Testamento não fala de dízimo. Então, ou seja, Deus se equivocou na inspiração quanto ao Novo Testamento. Então, eu não devo usar o Novo Testamento. Você não pode ouvir as histórias lindas e as parábolas de Jesus. Está no Novo Testamento. Você não pode falar com ninguém a respeito de que Jesus voltará. Está no Novo Testamento. Você não pode falar do final dos tempos, do arrebatamento da igreja, da grande tribulação. Está no Novo Testamento, no livro do Apocalipse. Você não pode falar da mente mais brilhante que teve na Bíblia Sagrada, depois de Jesus, o apóstolo Paulo. Dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 16. Você não pode citar. Se esta é a sua defesa e você está com esse grupo. Jesus foi dizimista, irmãos, até do tempo. Ele trabalhou 3 anos e meio. Morreu com 33 anos e meio. Até do tempo, Jesus devolveu o dízimo. Morreu com 33 anos e meio. Ele trabalhou 3 anos e meio com os discípulos, investiu todo o tempo dele nos discípulos, para que o evangelho chegasse até nós. Ele era filho de judeus piedosos. José e Maria eram pessoas amadas de Deus, eram piedosas, pessoas tementes, íntegras. E veja bem, a mãe dele, terrena, que serviu o seu ventre para que ele pudesse ser crescido ali por obra e graça do Espírito Santo. Maria foi escolhida, porque entre as mulheres foi onde Jesus achou a mais graciosa. Ali era gerado um ser perfeito. Se Jesus não era dizimista, então no Calvário nós tínhamos 3 ladrões e não 2. Concordam comigo? Porque o Velho Testamento que você acredita e que tem ensinado aí pelo mundo afora, que só ele deve ser usado e não o Novo Testamento, no Velho Testamento, exatamente no último, você cortou exatamente nele, no último livro, diz no Velho Testamento que quem não devolve o dízimo é ladrão. Malaquias 3, 8, 9 e 10. A Bíblia diz que lá no Calvário, um ladrão à esquerda, outro ladrão à direita, e no centro estava um justo, um perfeito. Se Jesus não era dizimista, segundo então o Velho Testamento, ele era também um ladrão. E como um ladrão não poderia ser meu senhor e nem ser o seu senhor. Outros dizem o seguinte: o dízimo é para os judeus. Jesus era judeu também. E se tem uma coisa que o judeu pratica desde criança até hoje, é a prática do dízimo. Jesus era judeu. E se ele deixasse alguma brecha na vida dele, meus irmãos, sem deixar colocar ele numa cruz, imagina se ele deixasse. Não, você nunca viu na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, alguém tentando acusar Jesus de desonesto, de ladrão, de que Jesus não era dizimista. Mas aquilo que eles achavam, ou que eles deduziam, eles soltavam. Só vive com os beberrões, porque eles não sabiam que Jesus veio para buscar e salvar quem estava perdido. Ele vivia com os beberrões, mas ele não bebia. Hoje, o evangelho estava meio light.
em vários lugares. Já tem a cerveja de crente. Dependendo da maneira. Bom, se está inverno, Deus não vai levar em conta você tomar uma para esquentar. Porque Deus é misericordioso. Não, estão defendendo isso. Eu fui numa grande igreja em São Paulo. E na hora do almoço, fui convidado para ir para um restaurante. E vai o líder com mais alguns líderes. E aí, por favor, 4 taças de vinho. Eu disse, pastor, um refrigerante. Ele disse, você não toma um vinho para abrir o apetite? Eu disse, eu tenho apetite demais. Deus me fez perfeito. É como aquela história daqueles camaradas, né? O time joga, perdeu. Eu vou beber para esquecer. Ganhou, eu vou beber para comemorar. Gente, escuta essa. Um pastor começou a deixar de ler sua Bíblia. Estava trabalhando demais. Começou a deixar de orar. E a sua vida de intimidade com Deus foi ficando fria. No passado, aquele pastor, ele gostava de beber. Bateu nele uma vontade de tomar uma cerveja. Escute, isso é fato. E disse que a boca dele ficava assim, ó. Ele disse, Deus me livra desse mal. Mas sempre pensando na geladinha. Aí ele disse, Deus não vai me crucificar por eu tomar uma cerveja. Deus não é mau assim. Aí, ele foi tentar ver onde ele poderia comprar uma cerveja e tomá-la sem que ninguém percebesse, porque era uma pessoa pública. E ele descobriu que tinha um bar bem distante. Tipo assim, parada de ônibus, bem distante na estrada, e ele disse, eu vou lá. Naquele dia assim parado, que eu digo que quase não dá movimento, ele foi lá. Não tinha um carro sequer na porta daquele bar. Ele olhou para a direita, ele olhou para a esquerda, ele olhou para trás, não tinha uma alma sequer. Entra no bar, só estava o dono. Ele disse, uma cerveja geladinha, rapidamente, por favor. A pessoa foi, abriu a cerveja, ele tomou, e ele disse, quanto é que é? O vendedor disse, pastor, não paga aqui, é de graça. A terra abriu, aquele homem entrou. Você fala assim, como é que aquele homem sabia? Ele era irmão de uma irmã, ovelha daquele pastor. E aquele pastor já tinha ido na casa deles. Ele disse, não, pastor aqui não paga não, é promoção para pastor. Irmãos, ou nós cremos na Bíblia, ou nós vamos desistir da Bíblia Sagrada. O dízimo e ofertas variadas estão na palavra de Deus, só quem não vê é quem está cego, ou finge que é cego. O segundo, já disse isso aqui na primeira noite, o segundo maior tema ministrado por Jesus. E das 49 parábolas que ele usou no seu ministério terreno, eu não mencionei isso nos 2 dias anteriores. 22 ele tocou sobre bens e dinheiro. Para orientar a mim e a você. E um dia ele disse, dai a César o que é de César, os seus impostos. E a Deus o que é de Deus, os dízimos e as ofertas. Meus irmãos, se Jesus então era judeu, como judeu, ele era praticante também do dízimo. E se ele disse que eu devo imitá-lo, porque ele é o meu ideal, eu vou imitá-lo. Eu não quero que o diabo me acuse de nada daquilo que pertencia a Deus. Sabe qual é a ideia de alguém não devolver o dízimo para Deus? É você tomar uma caneta emprestada bonita de uma pessoa e não devolvê-la. Como é que fica a sua cabeça? Pode ser uma caneta Big. É você tomar uma roupa emprestada e não devolvê-la. Como é que fica a sua cabeça?
é você desviar uma fatia de um dinheiro numa empresa. Como é que fica a sua cabeça depois? Eu não sei a sua, mas a minha, quando eu vivi de 12 a 16 anos com um problema nessa área, era uma tortura. Eu fui um cleptomaníaco. Um dia vocês vão ouvir meu testemunho. Era uma tortura na minha cabeça. Sabe por quê? Meus pais, mesmo não sendo crentes na época, me ensinaram a honestidade. Me ensinaram a ser honesto. A igreja que eu frequentava me ensinava a ser honesto. Me ensinava a ser um homem correto. Agora eu vou e pego algo de alguém e fico com ele. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que usar aquilo que Deus me deu. Queridos, eu quero dizer para vocês que o dízimo para mim é um prazer. Eu devolvo para Deus o dízimo com a maior alegria do meu coração. E essa história já vai para 43 anos este ano. Há 43 anos eu pratico o dízimo. É uma alegria. Comecei a estudar sobre esse assunto e praticá-lo com 8 anos de idade. Nunca deixei um dízimo para trás. Nunca. Você que está aqui na América, semana passada trabalhou, não veio à igreja, não trouxe o dízimo. Quando vier na próxima semana, traga-o. Ele não é seu. Ficou um mês no Brasil de férias, ou ficou um mês, não pôde vir à igreja. Que até no domingo foi trabalhar. Quando voltar no mês seguinte, traga o dízimo do mês. Nós, irmãos, podemos enganar qualquer pessoa, mas a Deus nós não vamos enganar. E o dízimo é de tudo aquilo que nós recebemos. Não queira, porque ele é acusador, e vocês sabem disso. Não queira ver o diabo mandando um dos seus demônios chegar para você e falar assim: ó, esse carro aí não é seu. Você comprou com dinheiro que não é seu. Ele induz o crente a não ser fiel no dízimo e na oferta, depois joga na cara. Esses dias eu vi uma ilustração que eu achei interessante, agora recente no Brasil. Alguém disse que o diabo, ele faz o seguinte com as pessoas, quando ele está querendo jogar uma pessoa ao chão em alguma área. A pessoa está aqui, vamos supor aqui no púlpito, o diabo está aqui, e ele fala assim, ele está com um lençol branco aqui atrás, e atrás desse lençol tem uma multidão. Ele está com um lençol branco, cobrindo. A pessoa diz assim: pode fazer, ninguém está vendo, pode fazer. E ele fica cobrindo a pessoa com um lençol branco. Quando a pessoa caiu no erro, ele joga o lençol ao chão e envergonha aquela pessoa. Ele é acusador. Não deixa ele falar para você: essa casa que você comprou, esse apartamento que você comprou, essa terra que você comprou com dinheiro desonesto. Comprou com dinheiro que não é seu. Eu vou em algumas igrejas, vocês precisam de ouvir os testemunhos de pessoas. Gente devolvendo a Deus carro, porque comprou carro com dízimo. Recentemente, na maior igreja batista do Brasil, 6.000 membros, Igreja Batista de São José dos Campos. E eu estou falando disso e eu tenho autoridade. Eu tenho a carta do casal para falar. E vou escrever sobre eles. O marido queria comprar um carro, mas ele disse que ia pagar as prestações com o dízimo. E a mulher era contra. Até que ela orava e chorava. Estavam brigando porque ela disse: não está certo isso. E ele dizia: Deus sabe que o carro é para ir para a igreja também. E aí ela parou de brigar com o marido e só orava. No último dia, eu fui fazer uma série sobre Jó naquela igreja. Aquele casal chegou com as chaves, o marido sorrindo, a esposa com lágrima nos olhos, veio com envelope me entregar. Está aqui, pastor, a chave, que já tinha me mandado o e-mail e tinha me autorizado a contar o testemunho. Aí veio me entregar aquelas chaves e os documentos. Eu disse: eu não posso receber isso não é para mim. E aí, como eu já sabia da história, eu disse para o esposo: o que a sua esposa escreveu naquele e-mail é fato? Ele disse: é fato.
O carro que nós compramos foi com dízimo. Deus, não podemos ficar mais com isso. Depois daquilo que ouvimos aqui nessa série, não podemos ficar. Naquele culto, naquela noite, aquele casal devolveu aquele carro. E pertencia a Deus. Foi comprado com dinheiro de Deus. Eu quero fechar essa manhã contando para você algo que virou manchete nacional, por que não dizer mundial. O Estadão de São Paulo foi que fez essa matéria que você vai ouvir aqui agora. Um mineiro, ele católico, fiel à Igreja Católica, e não precisa, fique tranquilo, não precisa anotar essa história, que essa história está no livro da Águia. Você vai encontrar essa história lá. Aquele católico, muito temente a Deus naquela igreja, ele aprendeu sobre o dízimo. Ele devolveu o dízimo lá na igreja católica. Tem gente que pensa que o dízimo é só pregado na igreja evangélica. E eu disse aqui na primeira noite, até ateus, até quem não acredita em Jesus pratica o dízimo. Silvio Santos não acredita em Jesus. E ele é dizimista. Ele entrega megas ofertas durante o ano. É uma das maiores riquezas do país, do Brasil. A esposa dele já se converteu. Uma filha, parece que já é pastora. E ele vai chegar também em nome de Jesus. Mas ele não acredita, ele crê que o Messias, como todo judeu, está para, quase todos, está para vir. Então, a questão do dízimo e da oferta não é um princípio da igreja evangélica, não. É um princípio de Deus, é um princípio eterno, sagrado. Aquele homem começa a observar que os padres estavam com problemas nos seus dentes. Sabe o que ele sentiu no coração? De começar a pagar os tratamentos dentários para os padres da região. E ele percebeu que Deus começou a abençoá-lo, porque ele entregava o dízimo e ele abençoava a vida dos padres com tratamento dentário. Aí ele começou a perceber que alguns padres estavam vivendo muito para baixo e algumas freiras. Percebeu que a depressão estava tomando conta dos padres e das freiras. Ele começou a pagar tratamentos terapêuticos para os padres e para as freiras. E aquele homem continuou crescendo. Ele começou a perceber que havia várias igrejas que estavam por terminar as construções. Ele começou a ajudar com o dinheiro que Deus colocava na mão dele a construir várias igrejas católicas. Irmãos, quero repetir, essa história foi escrita pelo Estadão de São Paulo. Se você jogar no Google e colocar o nome dele lá depois, você vai ver essa história. E eu vou citar para você o nome dele daqui a pouco. Aquele homem começou a ser tão abençoado por Deus que ele resolveu fazer o seguinte: eu vou entregar 85% do que a minha empresa lucra, vou entregar como oferta para a Igreja Católica. E ainda vou devolver o dízimo, 10%. Eu vou viver com 5%, porque 5% é suficiente para eu viver bem. Este homem, no ano passado, na época que eu li essa história, no ramo, era o terceiro que mais crescia no Brasil. O dono da rede de supermercados Bretas. Aquele homem cresceu de uma forma fantástica. E ele diz para o jornalista: para que mais do que 5%? É muito para eu viver. Eu quero investir na obra de Deus. Vocês já conheceram a história do Colgate dos 10%? Conheceram a história do Roberto Litorneau, inventor da escavadeira Caterpillar, também, que viveu com 10% e devolveu 90%. Mas essa é sui generis. Um mineiro, um católico, que tomou a decisão: eu estou dando ainda pouco, porque ele disse: Deus me deu tudo, e ainda estou segurando 5% para mim.
e você fala assim: meu Deus, está tudo errado na minha vida. Pastor Ivonil tem que confessar que às vezes para entregar os 10% eu entrego chorando. Se o seu choro é de tristeza, não entrega não. Quem vai receber é só a igreja. Mas se é um choro de alegria, pode entregar. Porque Deus, Ele já deixou uma palavra para mim e para você. Aquele que sai chorando enquanto semeia, voltará ao quê? Trazendo seus feixes. Como diz aqui Provérbios capítulo 3, verso 9. Adore a Deus oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso. Olha só que coisa fantástica. E seus depósitos ficarão cheios de cereais. E você terá tanto que não será capaz de armazenar. Quando você aplica esses dois princípios no capítulo 3, devolvendo a Deus, lhe pertence o dízimo de tudo que você recebe. E quando você pratica o segundo princípio em Provérbios 11, 24, quando você tem um coração generoso. Deus quer curar corações aqui hoje de manhã. Deus quer mudar aqui o foco de algumas pessoas que estão caminhando por um buraco, um precipício. Não é a primeira vez que eu venho aos Estados Unidos, eu venho aqui desde 89. Já estive no estado de Massachusetts, eu creio que mais de 10 vezes, só aqui nesse estado. Conheço vários estados aqui nos Estados Unidos. Eu tenho visto aqui muitos crentes que esqueceram princípios que aprenderam no Brasil. E ouvi já também até que parece que alguns pastores no Brasil ficam manipulando lá do Brasil as ovelhas aqui. Não entrega o dízimo aí, porque Deus é brasileiro. Não, entregue a metade aí e a metade aqui. Então não é dízimo, é 5%. Não, entrega uma oferta aí e manda o dízimo para cá. Isso é ser desonesto. Eu tenho que abençoar a casa de Deus, onde eu estou sendo alimentado. Isso é no mínimo um dever meu e seu. Entra aqui no Dunkin' Donuts, vai lá, come e não pague não. Não, eu senti de pagar no McDonald's. Eu comi aqui, está muito delicioso, mas eu vou pagar no McDonald's. Você é preso na hora. Você tem que pagar onde você comeu. Tem que ser justo, no mínimo justo. O que Deus te fez ver de sexta-feira para cá? O que você aprendeu? O que Deus chamou a sua atenção? Você precisa olhar para essas coisas. E lembrar como você chegou na igreja, chegou arrebentado, machucado, ferido. E detalhe, fechando aqui. Quando tiver qualquer problema com você aqui nos Estados Unidos, um pastor não vai pegar um avião lá no outro dia para vir aqui te ajudar, não. Nem eu poderia fazer isso com uma ovelha minha aqui. Quem ajuda você aqui nos Estados Unidos, depois de Deus, é o pastor que cuida de você aqui. Ontem um pastor me conversando com ele ao telefone, ele disse: estou arrasado. 4 brasileiros da minha igreja foram pegos pela imigração. Foram deportados. Ele pastor chorando. E ele diz: uma humilhação, uma vergonha. Mas é esses pastores que de madrugada aqui saem correndo para tentar fazer alguma coisa, para ajudar. Ah, pastor Ivonil, mas eu vou voltar para o Brasil. Querido, não viva amanhã, viva hoje. Quando você estiver no Brasil é outra história. Seja fiel aqui, onde você come, seja justo. Onde você alimenta, seja grato. Como você, quando vai à casa da sua família e fica lá uma semana, um mês, comendo e bebendo, eu penso que você tem consciência e ajuda nas compras. Porque ficar um mês nas costas, a menos que esteja desempregado, mas ficar um mês nas costas da sogra e do sogro, vai matar os dois do coração. Então você é justo, você é consciente. E mais do que isso, um cristão temente a Deus é consciente a Deus com os dízimos e com as ofertas.
esses dois princípios de ouro, com Jesus no seu coração, você trabalhando com honestidade, farão toda a diferença na sua vida. E você terá tanto e não será capaz de armazenar. Vamos colocar de pé. Eu queria orar nesse momento. E quero dizer para você que está aqui nessa manhã, se qualquer um de vocês tem alguma dúvida sobre esse assunto, fique à vontade para me mandar perguntas. Eu não gosto de responder perguntas, muito embora não tenha nenhum problema de dar atenção para você. Mas às vezes alguns irmãos querem um livro, eu quero fazer uma dedicatória. Me mande pelo meu e-mail, sabe por quê? As suas perguntas poderão ser um remédio para algumas pessoas lá na frente. Eu teria o maior prazer em responder. Meu e-mail é fácil. contato@ivonildoteixeira.com.br. contato@ivonildoteixeira. Não é Ivanildo e não é Teixeira. Teixeira. Tá? Tem no livro Chega Mendigo Jamais e na Águia lá os meus contatos eletrônicos. Me pergunte o que você quiser. E se você quiser compartilhar comigo algo que Deus falou com você aqui nessa manhã, e se você me autorizar, eu vou falar sobre você lá na frente e vou escrever sobre você. Sua história jamais será a mesma, em nome de Jesus. Nosso Deus e Pai, nós te damos graças nesta manhã pela palavra do Senhor, tão especial no nosso coração. Obrigado pela vida do rei Davi, que nos ensinou e nos ensina através da sua história, o homem que mais doou na Bíblia Sagrada. E que mais à frente, o Senhor deu para ele um filho, que tornou-se o homem mais próspero de toda a terra. Deus, obrigado pela vida de Salomão, pelos princípios que ele deixou para nós, tão preciosos, se queremos viver uma vida santa, reta e abençoada na presença do Senhor. Pai, certamente deve ter aqui pessoas que contestavam ou contestam o dízimo, pessoas que, porque passaram por algumas decepções e ouviram e viram alguns escândalos, deixaram de ser dizimistas e deixaram de ser ofertantes. Ó Deus, nos ensine a não olhar para o homem. O homem é imperfeito, a começar de cada um de nós. Deus, se nós olharmos para dentro de nós mesmos, nós não vamos nos aguentar. Quanto mais olhar para o próximo, com todos os seus problemas. Deus, trate o nosso coração, trata a nossa alma e nos ajude a dizer sempre: Senhor, me ensine como viver uma vida reta, para estimular aos outros a viver uma vida reta, não só no dízimo, não só na oferta, mas com toda a minha vida, tendo o caráter do Senhor Jesus. Cura corações essa manhã, Senhor. Cura, Senhor, almas essa manhã. Cura, Senhor, o físico de vidas aqui nessa manhã. Cura, Senhor, o espírito de vidas aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Dando prazer para voltar ao primeiro amor, a ter uma renovação contigo, a ter uma comunhão contigo. Faça dessa igreja uma igreja 100% fiel ao Senhor nos dízimos e uma igreja 100% generosa. E eu quero dizer para o Senhor que eu quero profetizar esta palavra que nós ouvimos nesta manhã. E você terá tanto que não será capaz de armazenar. Quero declarar essa bênção sobre a tua vida.
sobre a tua família, sobre o teu trabalho, sobre os teus sonhos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Quando você está de pé, este é o momento que você tem de poder devolver a Deus o dízimo que pertence a Ele. Este é o momento que você tem de fazer a Deus uma oferta. E deixe-me falar aqui com você uma coisa. Faça uma oferta para Deus hoje. Há muito tempo você não faz uma oferta. Faz uma oferta especial. Uma oferta de gratidão pelo que Deus tem sido e feito na sua vida. E você que é membro da igreja, quem está aqui nessa igreja, devolva o dízimo do Senhor. E não diga, eu não vou fazer nenhuma oferta porque eu não tenho nada para dar. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. Experimente nesta manhã a fazer uma oferta de gratidão. Pode se assentar. Prepara seu dízimo. Prepara sua oferta. E a minha oração nessa manhã é que Deus levante aqui patrocinadores que vão sustentar o programa de rádio dessa igreja em nome de Jesus. Pessoas que vão procurar o pastor, dizer, olha, mensalmente, fora o dízimo, ou semanalmente, pode contar, pastor, eu vou abençoar o ministério de rádio, porque eu quero ver o evangelho alcançar o maior número de pessoas aqui na América. A minha oração é que Deus levante aqui pessoas que estão prosperando, que vão prosperar cada vez mais. Aquilo que você vê de necessidade nessa igreja. Comece a dar uma olhada para o seu pastor, para a pastora, para a família pastoral. Vê se eles não estão precisando de alguma coisa. De vez em quando faça uma visita à casa deles. Você sabe quando você conhece uma pessoa? Quando você cria vínculo, intimidade com ela. Lembra do mineiro? Sabe qual é o nome dele? Estevão de Assis. Ele olhava a boca dos padres. Ele olhava a boca das freiras. E via muitas freiras e padres deprimidos. E ele começou a abençoar. E só foi crescendo. E só foi crescendo. A história do Estevão de Assis. Porque você quer ouvir da muqueca? Então pare de fazer oferta agora e dízimo por enquanto. Se você parar, eu prometo que eu conto essa história. De repente você vai mexer com alguém aqui. Obrigado. Deus está levantando aqui uma anja para falar comigo. Eu disse que eu ia contar aqui e acabei esquecendo. Mas na verdade Deus tem tudo aquilo que nós precisamos ouvir. E se vocês lembraram é porque vocês não perceberam a hora passar. Estou certo disso?